Olá, seja bem-vindo ao dia 74 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Deuteronômio, para hoje são os capítulos 5, 6 e 7, e também Salmo capítulo 13. E o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 6, que fala o seguinte: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é um. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Gente, é, fazer um adendo aqui no capítulo 6, verso 4, que diz: Na minha tradução, que é a nova versão internacional, fala o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E eu aqui, quando eu li, eu falei: o Senhor é um. Por quê? Porque é, no original, no hebraico original, é exatamente essa tradução. O Senhor é um, só tem um Deus. E é muito importante a gente ver isso e a gente entender o que que isso impacta. Porque assim, se eu falo que é único, então quer dizer, se eu continuo nessa tradução de único, então quer dizer que existem outros deuses, mas Deus é o único Deus que bababá, babá, babá, entendeu? Então assim, é como, vamos supor que você tem 5 filhos. Não, que nem meus pais, vai. Meus pais têm 4 filhos, mas eu sou a única mulher, graças a Deus. São 3 homens e eu de menina. Entendeu? Então assim, tem tal Deus, né? Então tem o Deus do Egito, tem o Deus do Japão, né? Buda é Deus, é, qual que é o outro lá? Da Índia, sei lá quem também é Deus, também é Deus. Não, não é. E o original do hebraico fala assim: o Senhor Deus, Adonai, Jeová, é, Yahvé é um, só há um Deus. E todos os outros se submetem a ele. Sim, claro. Você acha que o diabo faz o que ele quer? Claro que não. Você acha que os demônios fazem o que eles querem? Claro que não. E por que que eles fazem? Porque você dá autoridade para eles. Olha aí a gente tem que falar de livre-arbítrio, né, Brasil? Livre-arbítrio, que uma coisa para mim foi algo assim sempre muito que eu achava muito difícil de entender, ainda mais depois que eu estava participando de uma denominação que não acredita em livre-arbítrio. Ó, é uma religião estranha aí. Não vou citar nomes, né? Porque vai que. Mas é importante você entender este lugar de temor do Senhor. Por que que a Bíblia te exalta não, te exorta a obedecer o Senhor? Porque você pode escolher não obedecer. E a primeira clareza que este texto nos traz, e é importante entender, é que existe um Deus. Este Deus é o Criador dos céus e da terra, somente Deus cria.
Adonai é o Criador. O Eterno é o Criador. Só há um Deus. Imagina se tivesse vários deuses, cada um criando ao seu bel prazer. Imagina isso, já imaginou? Teria o quê? Seria uma confusão sem fim. Mas este Deus, que é Criador dos céus e da terra, é o justo juiz. É ele que virá julgar os vivos e os mortos, para dar a cada um deles segundo as obras das suas mãos. E quando, estudando o hebraico, eu entendi isso, eu fiquei pensando, uau, faz todo sentido, porque hoje, até mesmo conversando com crentes, uns crentes meia boca aí, como eu já fui muito meia boca, é, e na verdade, antes o meu entendimento era assim, primeiro eu tive esse entendimento de que existe o Deus da católica, existe o Deus é, dos evangélicos, existe o Deus do judaísmo, existe o Deus da Índia, o Deus do Japão e assim vai. Ou seja, cada um tem o seu próprio Deus. Aí depois eu migrei para não, existe o verdadeiro Deus e depois existem as imitações. E até que eu cheguei nesse entendimento do hebraico, e a pessoa que explicou falou assim: olha, se você acredita que existe o Deus verdadeiro, mas que também existe Deus em outras religiões, você não sabe quem é o Deus criador de todas as coisas, o Deus, que é um Deus. Não é o único, porque se ele é único, existem outros. Ele é um, só há um Deus soberano que se assenta no mais alto e sublime trono, que se assenta nos céus, e a terra é o estrado para os seus pés. E quando eu ouvi aquela explicação, eu falei: uau, como nós somos roubados por não entender o hebraico, mas também como a gente é roubado por essa cultura de popularização e difamação de quem é o verdadeiro Deus. O um Deus. Deus é um. E é maravilhoso, né, que nas sinagogas eles repetem muito isso. Ouça Israel, o Senhor, vosso Deus é um. Só há um Deus. E quando nós entendemos que existe só este Deus e que todas as coisas se submetem à sua justiça e ao seu juízo, nós entendemos a nossa parte em tudo isso. Então, assim, o diabo não é um contraponto de Deus que veio para azucriná-lo e que existe uma guerra entre o bem e o mal. Não. O diabo, ele, ele sim nos atormenta, mas muito do diabo, do que ele faz na sua vida, é o poder que você dá para ele, de acordo com a fé que você tem nele. Oh, é forte, igreja, é forte. Eu falo isso com muito temor. E assim, busque mais conhecer o Senhor para você ter um entendimento disso. Que esse entendimento que eu tenho hoje foi através de muita oração, muita leitura e muita conversa com o Senhor. Muita. Porque o diabo, ele não pode fazer nada. É assim, primeiro, ele não engana Deus, né? Justamente, quando você entende que Deus é um e Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é supremo, não existe nenhum outro, ninguém semelhante a Deus, não existe, né? E eu amo quando fala assim, olha, é, fale disso, né? E este Deus, não, foi no áudio anterior que eu li isso. Nunca se viu um Deus como este, né? Que trabalha para aqueles que nele esperam, que é tão próximo, que está no meio do povo, que se relaciona e que é justo. As leis do Senhor são justas. Não há, não há, não há, não há, não há, não há. Mas, né, o diabo ele tenta deturpar isso, a nossa consciência, o nosso conhecimento de quem é Deus. Aí que está o X da questão. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca o Senhor, mais ele se revela a você. Você vai vendo que o diabo é um quê? Um coitado, um derrotado. Mas quanto mais distante você está do Senhor e vai buscar, né, no ocultismo,
nessas religiões que deturpam essa consciência de quem é Deus, que Deus é um, só há um Deus soberano sobre todas as coisas, aí você começa a ficar confuso. Não é, porque outras religiões pregam isso. Não, não, este é o Deus que nós conhecemos, mas aí tem o Deus de fulano, o Deus de ciclano, o Deus de beltrano. Não, não, não. Só há um Deus. O resto é tudo imitação barata. E por que que Deus permite? Porque ele é justo, por causa do livre-arbítrio. Você tem a liberdade de amar o Senhor ou de rejeitá-lo. Olha, você acredita nisso? É verdade. Porque se você não tivesse a liberdade para rejeitar a Deus, Deus não falaria tanto na palavra dele. Se me obedecer, se você fizer, se você se arrepender, se andar nos meus caminhos, se. Não existiria tanto se da parte de Deus nos ensinando. E tem tanto se porque você tem livre-arbítrio. Você pode amar o Senhor ou você pode rejeitá-lo. Sim. E se você está super duvidando, falando, ai, que babaquice, não é assim, não, porque a graça de Deus é irresistível. Como assim a gente pode rejeitar a Deus? Deus autorizou que você o rejeitasse, porque ele não é carente. Deus não é carente. Deus autorizou por quê? Porque você tem o livre-arbítrio foi dado aos homens. Um cachorro só pode ser cachorro. Um elefante só pode ser um elefante, um pássaro só pode ser um pássaro. Eles não têm livre-arbítrio, eles nasceram assim e vai ficar assim. Todo ser que respire, louve o Senhor. Mas o ser humano, o Senhor falou assim: olha, eu vou me revelar a você, eu vou te mostrar quem eu sou, e eu tô te dando a liberdade de você andar comigo, ou vai andar com aquele Zé Ruela do diabo mesmo. Pode andar com aquela coisa. Porque o diabo ele foi feito para servir ao ego do homem. Então, uma pessoa endemoniada não é uma pessoa que fica babando pelos cantos, rolando no chão, não. É uma pessoa cheia de si mesma, vaidosa, cheia de ego, cheia de justiça própria. Confia tanto em si mesma. Essa pessoa é endemoniada, porque é uma pessoa cheia de si e vazia de Deus. E aí tem as leis espirituais, a qual aqui no mundo natural nós respondemos. Entendeu? Então, assim, o diabo ele não foi um erro na criação. Ao mesmo tempo que Deus deu ao homem a escolha de andar com ele ou não, lógico que tinha que criar o contraponto. Se não anda comigo, então você vai andar com ele. Simples assim. E é por isso que eu digo que não tem meio termo. Ou você está amando a Deus, ou você está se relacionando com o diabo. Aí você tem que ver onde está o seu coração, onde está a sua fé. E eu sei que isso é um escândalo para muito crente. Muito crente, muito crente. E é com muito temor que eu falo isso. Eu sei que isso é escândalo, né? Porque tem muito crente tendo mais comunhão com o diabo do que com Deus. E de novo, não tá babando, não tá rolando no chão, mas a gente vê isso através dos frutos da sua vida. É uma pessoa que não tem bom fruto, é uma pessoa que não transborda do Espírito Santo, é uma pessoa que é ranzinza, vive reclamando, vive de mau humor, vive fazendo falcatrua. Essa pessoa não está andando em comunhão com o Senhor. Porque é impossível andar com Deus e não viver em santidade. Aliás, o pré-requisito para andar com Deus é andar em santidade. E qual que é que o Senhor nos deixa muito claro como viver essa vida em santidade? Obedecendo o Senhor, andando nos seus caminhos e fazendo isso daqui, ó. Amando o Senhor, ensinando os seus filhos, aos seus netos. Que horas? Quando você senta, quando você está andando, a sua vida tem que ensinar sobre relacionamento com Deus, sobre as verdades de Deus. Senão você está vivendo errado. Como eu falo, eu sou crente desde 1900 e bolinha, já andei com muito crente. Mas assim, hoje eu conto nos dedos quais são os crentes que realmente fazem isso, que ensina sobre o Senhor quando está sentado, quando está em pé,
quando está andando, que ensina as verdades de Deus para os seus filhos. O que eu vejo são famílias de crentes ensinando sobre cultura, ensinando sobre, né, como se dar bem, como se a vida espiritual já estivesse ok. Não, não está ok. Porque tem muito mais pais ensinando sobre coisas vãs aos seus filhos do que realmente ensinando o que é ter relacionamento com Deus, o que é ter o temor do Senhor, o que é andar em santidade. E é por isso que nós vivemos uma das gerações mais perdidas desde Noé. Que Deus tenha misericórdia. E que você saiba que só há um Deus. E se relacione com Ele, comece a ver isso que eu estou te falando. Não, não fica com ódio de mim, não. Mas vai orar, vai ler sua Bíblia e falar, Senhor, o que que a Fátima está falando aqui? Porque eu não concordo com nada do que ela falou. Mas já que você me deu autorização para te ensinar sobre Bíblia, vai ler Bíblia. Não joga fora o que eu falei aqui, não. Vai entender onde está o seu coração nisso tudo, se seu coração realmente é inclinado para amar, obedecer ao Senhor, ou se você só está buscando satisfazer o seu próprio ego, a sua ambição. Se você está se movendo segundo as suas mazelas. Amém? Pai, te pedimos misericórdia, Senhor. Te pedimos misericórdia porque falamos sobre o Senhor, mas te conhecemos tão pouco. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Revela, Senhor, a tua face nas nossas vidas. Nos leva, Senhor, a te conhecer face a face, a te amar de todo o coração. Nos abençoa, Senhor, com uma vida que glorifica o teu nome, que vive, Senhor, de fato, segundo a tua verdade, segundo os teus mandamentos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Nos abençoa, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.